Nesta nossa aula, veremos inicialmente as substituições em tom maior. Usaremos Dó maior em todos os nossos exemplos. Como dissemos, os acordes maiores são mais estáveis do que os menores. Por isso, estes necessitam de um impulso maior para serem estabilizados. E, no modo maior, não bastam duas notas para representar os acordes do modo menor relativo. Assim, embora as substituições de acordes maiores por menores sejam frequentes na música a mais vozes de Bach, na música monofônica, eles não aparecem sem preparação, e a preparação é dada por acordes de dominantes individuais. Vejamos dois exemplos. No primeiro, não é possível dizer que haja de fato acordes tomados de empréstimo ao modo relativo menor. No segundo, não há ambiguidade, pois as tríades se apresentam completas. Ainda que este segundo exemplo funcione relativamente bem para os nossos ouvidos, em Bach, esta seria uma melodia improvável a uma só voz, porque, como disse, os acordes menores são menos estáveis que os maiores. A uma só voz, Bach chegaria a ele por um acorde de dominante individual. Assim, por um lado, não bastam as notas Lá e Dó ou Dó e Mi para representar os acordes de tônica relativa Lá menor no modo de Dó maior. Lá e Dó seriam ouvidos como a subdominante e Dó e Mi apenas como a tônica em Dó maior. É necessário o acorde completo Lá, Dó, Mi, e como este, ouvido uma nota por vez, é menos estável do que o acorde de Dó maior, é preciso que a dominante individual de Lá menor, isto é, o acorde de Mi maior, de preferência com a sétima, seja ouvido antes dele. Esta dominante individual pode, entretanto, ser representada por apenas duas notas, a sensível Sol sustenido e Mi, Sol sustenido e Si, ou Sol sustenido e Ré, ou eventualmente só pela sensível Sol sustenido. É preciso também, por motivos melódicos, que esta nota sensível seja alcançada por grau conjunto a partir do acorde que o antecede. As notas melódicas, estranhas às harmonias, são no barroco muito mais frequentes e de tipologia mais variada do que eram na Renascença. Por formarem motivos rítmico-harmônicos marcantes, são elas que definem o caráter de cada peça. Não nos esqueçamos que uma dissonância em relação à função harmônica é percebida como um acento. Além das bordaduras e notas de passagem, que vimos na última aula, no século XVII eram comuns as notas escapadas. Estas notas são notas dissonantes no tempo fraco, alcançadas por grau conjunto a partir da nota da harmonia, e que saltam para uma nota harmônica no próximo tempo forte. Na época de Bach, haviam se tornado mais raras e eram comuns apenas na música francesa, em especial naquela para cravo. Ouviremos aqui dois exemplos tirados do Tractatus Compositionis Augmentatus, de Christoph Bernhard, de 1657. As notas dissonantes, nos próximos exemplos, estão todas marcadas em vermelho.
Também pouco comuns em bar são as notas de antecipação, que são muito frequentes, por outro lado, em Handel. Estas são notas estranhas à harmonia, que antecipam a chegada da próxima função harmônica e que são comumente encontradas em cadências. Mais importantes são as notas de gancho, que são notas dissonantes no tempo fraco, a que se chega por salto e que continuam por grau conjunto para uma consonância no próximo tempo forte. Algumas notas de gancho são, na realidade, tão somente notas de passagem transpostas de uma oitava, como em nossos dois primeiros exemplos. No exemplo seguinte, o salto para o agudo no tempo fraco dá a este um acento e rouba o acento do tempo forte subsequente, tornando-o fraco e dando o caráter de gancho à dissonância melódica. Nos próximos exemplos, vemos as notas de gancho típicas. Aqui, a primeira nota melódica, o Lá, e o último Si são notas de passagem e de bordadura. Neste exemplo, as notas melódicas que não as de gancho são bordaduras inferiores. As notas de passagem acentuadas e as notas de bordadura em condição semelhante, que muitas vezes poderiam ser consideradas também retardos de passagem, têm como condição para serem empregadas que a função correspondente já esteja claramente enunciada antes. Este agora é um exemplo mais difícil. Marcada com X, há uma nota melódica de difícil definição. Poderia ser uma bordadura inferior acentuada, que depende da função estar evidente de antemão. A função de dominante aqui seria clareada, seria tornada evidente apenas porque o Ré é a quinta de uma subdominante quinta e sexta, que tem o caráter de um retardo e que, obrigatoriamente, deve resolver-se na terça do acorde da dominante, o Dó sustenido. Outra análise possível, talvez menos boa, seria considerar o Si um retardo que resolve ascendentemente. Mas o retardo que resolve ascendentemente é, normalmente, apenas um retardo fundamental da função,
como veremos mais tarde. Pois bem, as notas de retardo, que na música polifônica de Bach são tão importantes, são muito mais difíceis, por razões óbvias, de serem definidas numa monodia. No caso que acabamos de ver, o Ré é um retardo livre da quinta do acorde subdominante quinta e sexta e é percebido como um efeito da função harmônica. Em outros casos, há uma abertura por meio da melodia que salta para que se conformem duas vozes. Nestes casos, os retardos são percebidos como estando num tempo forte e tendo sido preparados à distância. São exemplos disto estas 3 passagens retiradas da obra de Bach para violoncelo solo. Finalmente, neste último exemplo, que se percebe seja em uma só voz, vemos um retardo preparado imediatamente antes da função subsequente. Como dissemos, os retardos da fundamental de uma função podem ter sua resolução no movimento ascendente. Mas os retardos da terça ou da quinta de qualquer função devem obrigatoriamente ser resolvidos em um movimento descendente. Estude e analise os exemplos seguintes de retardos ascendentes e descendentes. Primeiro em modo menor, e depois em modo maior. Finalmente, um lembrete. Sempre que usamos escalas melódicas em modo menor, quando a função que ornamentamos é de dominante, usamos aquilo que se chama escala menor melódica ascendente, ou seja, com o 6º grau e o 7º grau elevados. E sempre que a função é de subdominante, usamos a escala menor melódica que se chama descendente, sempre com o 6º e o 7º grau abaixados.